acontece o material real, isto é, a economia e a divisão social, a ideologia não é um reflexo da realidade na cabeça dos seres humanos, e sim o modo pelo qual eles passam a representar para si próprios a aparência do social, o aparecer social, como se esse fosse a realidade social. Em outras palavras, a ideologia não é um ato intelectual, metafísico, de desvendamento da realidade. Ela é uma prática social, que parte da experiência social e sobre essa experiência constrói imagens, representações e valores que ocultem essa experiência social. Quinto, a ideologia, por conseguinte, um corpo sistemático e coerente de ideias, representações, valores, normas e regras de conduta definidos e defendidos pela ou para a classe dominante. Essas ideias indicam e prescrevem a todos os membros de uma sociedade o que eles devem pensar e como devem pensar, o que devem fazer e como devem fazer, o que devem sentir e como devem sentir. Ela é, assim, um corpus explicativo e prático de caráter prescritivo, normativo, regulador, cuja função é dar aos membros de uma sociedade dividida em classes uma explicação racional para as divisões sociais, transformando essas divisões em diferenças naturais, diferenças individuais, diferenças étnicas, diferenças culturais, geográficas, ocultando a origem da divisão social, isto é, as divisões produzidas na esfera da atividade econômica. E garante, assim, um conjunto de referenciais abstratos, supostamente universais, que permitem o sentimento de identidade social. Nós somos parte da humanidade, da nação, da raça, do bem, do mal, do progresso, da modernidade. Nós somos parte disso. A operação ideológica consiste em afirmar que, de direito, a sociedade é indivisa, sendo prova da indivisão a existência de uma única nação e de um único poder estatal que dirige toda a sociedade e lhe dá homogeneidade. A ideologia distingue, assim, entre o de fato e o de direito. De fato, há divisões sociais. De direito, a sociedade é una, indivisa, homogênea, harmoniosa. De modo que é preciso explicar a causa das divisões. E elas vão, então, ter como causa os maus sujeitos sociais. As facções, os rebeldes, os bandidos, os preguiçosos, as raças inferiores, os migrantes, os imigrantes, os desviantes sexuais, a ignorância própria dos pobres e dos atrasados, e assim por diante. São eles os autores da divisão, porque nós vivemos numa sociedade que não tem divisão. A divisão é produzida por maus sujeitos sociais. Né? A ideologia também afirma que, de fato, infelizmente, há divisões e conflitos sociais. Mas a causa desse fato injusto, né, entre aspas, deve ser encontrado em indivíduos ou pessoas injustas. O mau patrão, o mau trabalhador, o mau governante, as más alianças internacionais, o mau uso da sexualidade, etc. Ou seja, a divisão constitutiva da sociedade, das classes, se transforma em um dado moral. Ela se refere ao mau comportamento de indivíduos que, de direito, poderiam e deveriam ser corrigidos. Em resumo, nos termos clássicos, a ideologia é a operação para fazer com que o ponto de vista particular de uma classe, aquela que exerce a dominação econômica e política, apareça para todos os sujeitos sociais e políticos como universal, e não como o interesse particular de uma classe determinada.
E quando esse interesse particular aparece, você diz, mau sujeito, má conduta, é um problema moral. Ora, como a tarefa da ideologia é ocultar as divisões e contradições econômicas, sociais e políticas e culturais, o resultado é que o discurso ideológico é feito de espaços vazios, como uma frase na qual houvesse lacunas. A coerência desse discurso, ou seja, o fato de que ele se mantenha como se ele fosse uma lógica coerente e que ele exerça poder sobre todos os sujeitos sociais e políticos, o fato de que ele se mantenha como coerente, não é uma coerência nem um poder que são obtidos apesar das lacunas, apesar dos espaços vazios, apesar do que fica oculto. Ao contrário, é graças às lacunas entre as partes, é graças ao que fica oculto, é que esse discurso se apresenta como coerente. Em suma, é porque ele não diz tudo e não pode dizer tudo que o discurso ideológico é coerente e poderoso. Eu vou dar 2 exemplos. A ideologia afirma que o salário é o preço justo, ou o pagamento justo do trabalho. Ora, uma vez que o capital só pode se acumular, se reproduzir e aumentar, se houver uma fonte que o faça crescer, e uma vez que essa fonte é o trabalho, cabe perguntar como o capital poderia pagar um salário justo, pois é a parte não paga do trabalho que constitui a condição e a existência do crescimento do capital. Outro exemplo, um exemplo que eu gosto muito porque ele é muito contemporâneo nosso, é você abre o jornal para ler o noticiário, liga a televisão, o rádio, o noticiário, e tem o seguinte: o mercado está nervoso. O mercado hoje está oscilante. O mercado está disposto. O mercado está bem. O mercado é uma entidade metafísica, uma entidade estranha, o mercado. Mas o que significa dizer o mercado? O que eu não estou dizendo quando eu digo o mercado? Eu não estou dizendo os capitalistas. Eu não estou dizendo os proprietários dos meios de produção. É isso que eu estou. Essa é a minha lacuna. Esse é o meu silêncio. Então, o mercado é um termo ideológico de uma magnitude incrível, porque ele oculta a existência da classe que constitui o mercado. E é assim que o discurso ideológico se constrói. Em qualquer esfera. Você pega na questão racial, na questão sexual, na questão educacional, na questão cultural, em qualquer nível, o discurso ideológico opera com lacunas e silêncios que não podem ser preenchidos. Porque se você preencher, o que acontece? Muita gente pensa, vamos preencher todas essas lacunas e fazer uma ideologia boa, uma ideologia correta. Não. Se você preencher cada um desses silêncios, cada uma dessas lacunas, cada um desses vazios, a ideologia se autodestrói. Porque ela só pode existir pelo que ela não diz. E se você fizer ela dizer o que ela não diz, ela acaba. Isso se chama crítica da ideologia. A crítica da ideologia é preencher os vazios para que a ideologia diga tudo. E ao dizer tudo, acabe. Bom, vocês veem por que eu escrevo? Porque meus parênteses são infindáveis. Vou voltar ao meu texto.